Olá pessoal, bem-vindos à Hora do Conhecimento Ideal. Esse programa tem como objetivo trazer para a discussão aqui para um bate-papo temáticas relevantes na sociedade contemporânea. Hoje eu estou aqui com o professor Alaércio de Pares, coordenador dos cursos de Ciências Sociais Aplicadas aqui do Centro Universitário Ideal, e a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial. Professor Alaércio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Explica um pouco aqui pra gente o que é, afinal de contas, essa inteligência artificial, como ela afeta a nossa vida, como ela entra no campo da educação. A inteligência artificial, ela é um conjunto de métodos matemáticos que foi evoluindo ao longo do tempo para resolver problemas mais complexos, nossos problemas. Problemas esses que demandam uma série de envolvimentos e atividades de profissionais de diversas áreas, de várias técnicas complexas e que na maioria das vezes podem ter resultados não tão aperfeiçoados, não tão corretos. Então a inteligência artificial ela surgiu para resolver essas pequenas lacunas na solução desses problemas. E os usos principais dela na atualidade, além de resolver, solucionar problemas complexos nas áreas da matemática, da física, das ciências em geral, também é utilizado para fins de comercialização, para fins de inteligência de mercado, de inteligência nos negócios. Mas lá no fundo ela tem o mesmo viés, buscar a solução de problemas complexos, tanto nas relações de negócios, como na identificação de mercados, como na identificação de algumas atividades essenciais do mercado, tendências e assim por diante. Porque eu diria, a gente pode ver ela como, para a pessoa que está em casa aí entender, quando a gente fala em inteligência artificial, tu pensa numa série de ficção científica, né, robôs e etc. E não é só isso. Na educação a gente usa um pouco essa inteligência artificial para guiar algumas avaliações, por exemplo, né? O próprio Enem usa alguns algoritmos ali no cálculo das notas. Eu queria que tu explicasse um pouco para nós, que eu acho que é uma curiosidade das pessoas aí da comunidade, como que eles usam essa inteligência para captar o que a gente está pensando muitas vezes nos aparelhos, nas redes sociais. A inteligência artificial ela é, na maioria das vezes, baseada na nossa própria inteligência. Então, a forma como um equipamento, um algoritmo aprende, ele é construído para aprender, é mais ou menos a forma como a gente aprende, com experiência, na maioria das vezes, de alguma forma com intuição, com alguma proposição, com a hipótese e assim por diante. Então os mecanismos de inteligência artificiais eles agem nessa mesma linha, nesse mesmo formato. Você programa o algoritmo para que ele aprenda com um conjunto muito grande de dados, de informações, para que ele entenda quais são as relações entre essas informações, quais são as tendências cada vez que acontece uma série de eventos e que ele imagine o seguinte, como a gente faz? Se aconteceu o evento A mais o evento B mais o evento C, muito provavelmente o próximo evento vai ser tal coisa. O algoritmo ele é feito para identificar mais ou menos esse mesmo formato. Ele já prevê mais ou menos as nossas ações praticamente, né? Existem algoritmos construídos para fazer previsões, sim, com bases históricas, com análise de eventos interrelacionados, e existem outros tipos de algoritmos montados, formados para fazer suposições, para fazer proposições de algumas coisas. Porque a gente mesmo, se nós pensarmos, nós fazemos esse tipo de coisa. Nem tudo que a gente faz ou que a gente pensa é lógico. Algumas vezes a gente pensa alguma coisa diferente, a gente age de uma maneira inesperada. Os algoritmos também são construídos para terem esse tipo de interação. Eu acho que eu consegui compreender um pouco sobre essa questão assistindo o Dilema das Redes, aquele documentário no Netflix, né? Lá no Dilema das Redes eles detalham bastante a questão de algoritmos feitos para identificar situações, identificar tendências, comportamentos, e a partir daquilo que eles imaginam que o algoritmo
calcula como uma possível tendência, ele faz a suposição de algumas coisas. É assim que eles monetizam as redes sociais, por exemplo. Como é que o algoritmo sugere dentro da tua rede de relacionamentos, por exemplo, uma nova amizade? Bom, ele não vai sugerir uma amizade muito fora da curva. Muito provavelmente ele vai te sugerir uma amizade que tenha os mesmos comportamentos ou muito parecido dos grupos com os quais tu te relaciona, dos contatos com quem tu te relaciona. E não com todos os teus 5.000 contatos da rede social, mas com aqueles com quem mais tu te relaciona, aqueles com quem tu curte mais mensagens, tu para mais tempo em cima da publicação, tu tem uma interação com a publicação. Logo o algoritmo vai entender que ali está vamos dizer assim, a maior tendência das tuas ações. Ele vai te fazer sugestões envolvendo aquele grupo de comportamento. E eu acho interessante, professor, que lá no documentário também eles demonstram isso. A tecnologia ou a inteligência artificial, ela não tem uma coisa boa ou ruim, é o uso, né? E ali ele está feito nos aparelhos, nos tablets ou celulares para você ficar o maior tempo possível interagindo, porque tem um padrão por trás ali para querer vender coisas, digamos. O uso ele tem, são duas coisas, né? O uso ele te traz uma vantagem, mas também ele traz um perigo, né? Quando tu foca só no uso, você, por exemplo, não vai te preocupar por que uma IoT ela é boa ou ruim para dentro de casa. A gente vai pensar, nossa, o que é o conceito de IoT, a inteligência das coisas, internet das coisas, né? Por que funciona assim, como é que funciona, da onde que vem? Se você pegar jovens, uma gurizadinha aí de 5, 6 anos, eles não sabem o conceito, não precisam saber, não querem. Eles simplesmente chegam em casa e diz lá, Alexa, liga a luz da sala, liga a TV para mim, e vai acontecer, ele não quer saber do conceito. Então se foca muito mais no uso, e por isso até que essa geração mais nova consegue ter uma facilidade muito maior com a interação com a inteligência, com os equipamentos modernos, com a tecnologia. Porque eles não estão carregando toda uma bagagem de conhecimento evolutivo para chegar no como a coisa vai funcionar. Eles simplesmente usam. Mas isso te traz um risco. Quando você não conhece qual é realmente o mecanismo que tem por detrás desses sistemas, você corre muito risco, por exemplo, de ser influenciado, de ter o teu comportamento, as tuas atitudes direcionadas, porque você acaba não entendendo como essas ferramentas funcionam. E aí você acredita numa fake news, você acredita num post sem fundamento, você adota uma nova tecnologia, um novo bate-papo, uma rede lá no Clubhouse como uma verdade absoluta, porque você não tem a bagagem. Então são dois paradoxos, eu diria, dentro da tecnologia. Um é você usar, simplesmente absorve aquilo, usa e faz o bom uso, e o outro é você conhecer para que serve, como funciona e tirar o melhor proveito. Eu acho que esse é um tema bastante interessante, e principalmente quando a gente vai falar dos jovens, né, do tempo que eles passam e esse direcionamento que acaba acontecendo quando você não tem ali uma mediação do tempo que você usa nas redes ou das coisas que você está seguindo, para não acreditar que só aquilo seja uma verdade absoluta. Eu tenho um exemplo dentro das áreas de educação, né? Eu coordeno o curso de administração, por exemplo, e dentro da administração a gente trabalha com pesquisa de mercado, com marketing digital, com ferramentas tecnológicas e assim por diante. E tu percebe na juventude uma facilidade muito grande de se relacionar com a rede social, de fazer posts, de fazer curtidas, interações e assim por diante. Tem lá uma dezena de milhares de seguidores na rede social, mas no momento de você utilizar isso para fazer uma pesquisa de mercado, o jovem não consegue fazer esse relacionamento. Nossa, dá para fazer com o Instagram? Sim, dá para fazer. Tu tem dentro do teu Instagram 15.000 seguidores. Então você consegue fazer o uso disso para um uso didático, por exemplo. E essa dificuldade ela vem principalmente da questão de utilizar rápido e não se preocupar em entender por quê, como, para quê e assim por diante. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Professor Laércio, muito obrigado pela tua participação. Esse é o nosso primeiro programa. Eu já vou deixar uma dica aqui que na próxima semana a gente vai continuar esse debate sobre essa influência dos aparelhos aí na ansiedade das pessoas hoje em dia. Eu quero agradecer pela tua presença e pelo teu tempo e
deixem aí sugestões, dicas de temas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para a hora do conhecimento ideal. Professor. Agradecer também a participação, muito obrigado pelo convite, né? E eu quero dizer que o conhecimento é o que nos liberta, não o uso. O uso você pode fazer ele tanto para o bem quanto para o mal, você pode fazer de várias formas o uso da tecnologia. Mas o conhecimento sobre para que serve, como funciona, de onde vem e para que vai acontecer com isso, isso é o que nos liberta. Então, se eu posso deixar uma dica, procurem conhecer como funciona, por que nasceu, para que serve, quais os melhores usos, que isso é o que vai trazer o melhor resultado. Certo, então, pessoal, obrigado, até mais.